E que história é essa de Gustavo Scarpa no Flamengo? O jogador se torna plano C do Flamengo? Vou falar sobre isso, vou explicar a situação de Wendel e Claudinho. Sei que tá chato demais falar sobre isso. É uma situação que se tornou uma novela. A gente fala todo dia, parece que não tem atualização. E quando tem atualização, quando a gente vai ver, não é exatamente aquilo. Peço a vocês que se inscrevam no canal para você ficar bem informado e saber o que de fato está acontecendo nessas negociações. Clique no botão de gostei, esse é o canal Futebol Expressivo. E eu estou todos os dias aqui falando de Flamengo para vocês, atualizando vocês sobre tudo que está acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil. Então se inscreve, curte e vamos falar sobre esses dois jogadores, o Wendel e Claudinho. Gente, hoje vai ter uma nova reunião lá no Zenit com o empresário do Claudinho, não, do Wendel, e entre Zenit, empresário do Wendel e o Wendel, para definir o futuro do jogador. O Zenit negou uma proposta do Flamengo de 13 milhões de euros. Daria ali 67 milhões de reais. E quer vender o jogador por 20 milhões de euros. 20 milhões de euros o Flamengo não queria pagar nem no Claudinho, gente. E o Wendel, que é um jogador que joga mais recuado, joga como volante, é um jogador de marcação, o Flamengo não quer pagar esse absurdo. Mesmo sabendo que o jogador tem uma qualidade, que o jogador é um jogador bom, por isso que o Flamengo quer ele no elenco, mas ele não é esse jogador para valer isso tudo. E vou falar uma coisa para vocês, tá chato, porque o Zenit tá fazendo o Flamengo de besta. Esses times de fora, quando vêm aqui no Brasil para tentar contratar algum jogador, eles tiram facinho, eles têm a condição melhor que a nossa, que os times aqui no Brasil. Mas, gente, parece que os times no Brasil não faz questão nenhuma de segurar seus craques. E quando a gente vai tentar contratar alguém lá, é impossível. Os caras não querem negociar. Os caras... Pô, o Wendel não tá nos planos do clube. Não está nos planos do treinador, não está nos planos esportivos de nada para essa temporada que o clube está começando agora. Então eles não querem um jogador no elenco, mas também não querem vender, não querem facilitar a saída dele. E é sobre esses assuntos que os seus empresários estão conversando. Situação do Claudinho. A situação do Claudinho é complicada, gente. O treinador já falou que quer contar com o jogador, quer que o jogador se mantenha no elenco porque ele é importante, ele é peça importante para o elenco, e o treinador falando que ele é peça importante, o Zenit sabendo que pode fazer um valor de mercado com ele, jogou o valor dele lá para cima. Quer vender ele a partir de 50 milhões de euros, subiu tudo. Queria 30 de começo, as notícias que estavam saindo é que eles tinham mudado de ideia e iam abaixar esses 30, e agora só querem negociar o jogador a partir de 50 milhões de euros. Eles estão praticamente dizendo, nós não queremos negociar o Claudinho. Procura outro que a gente não quer negociar ele. E é o que está acontecendo. Então, na minha opinião, a situação do Wendel ainda pode ser facilitada. Ainda pode acontecer alguma coisa. Estamos no dia 28 de julho. Ainda pode mudar alguma coisa. A situação do Claudinho, não. O Wendel pode vir ainda? Sim. Claudinho já acho que não vai vir, gente. Eu tiro totalmente a expectativa de vocês justamente para vocês não ficarem, caraca, criei expectativa para esse jogador vir para o Flamengo e ele não veio. Mas, gente, eles não querem negociar. Do mesmo jeito que o River Plate não quis negociar com o Flamengo. Não sei se o Flamengo conduz as negociações de forma errada. Não sei quem conduz essas negociações. Só sei que River Plate e Zenit estão fechando as portas para o Flamengo. Falar sobre Copa do Brasil, gente, teve uma mudança na Copa do Brasil sobre a final da Copa do Brasil. A gente está acostumado a acompanhar a final da Copa do Brasil nas quartas-feiras. São dois jogos, um na quarta e o outro na semana que vem, que é na quarta. Decidiram mudar e colocaram para 2 domingos, ou seja, vai ser o primeiro jogo vai ser no dia 17 de setembro e o outro vai ser no dia 24 de setembro. O Flamengo que já está com os pés aí na final, o primeiro pé, só falta definir mesmo no Maracanã. Espero que a gente consiga o resultado. A gente foi muito bem, jogou muito bem contra o Grêmio na casa deles. Na nossa casa a gente tem que jogar muito melhor do que a gente jogou. Então a gente precisa conseguir o resultado. E eu acho que vai ser legal, gente, a gente ter a Copa do Brasil em 2 domingos, porque é uma competição que paga muito bem, é uma competição que tem muito investimento, e outra coisa, é uma competição que ganhou mais visibilidade nos últimos anos. A Copa do Brasil não era tão visada, mas depois que subiram os valores, a premiação, a TV começou a focar mais, teve uma relevância muito maior. Só que eu acho que o Campeonato Brasileiro ainda é mais importante. Mas vai ser muito legal ter a Copa do Brasil no domingo, porque, pô, jogo no domingo, 4 horas da tarde, o pessoal assistindo no estádio, tendo tempo aí de assistir, porque às vezes na quarta-feira tem gente chegando do trabalho querendo assistir o jogo, chega correndo em casa, às vezes nem consegue assistir tudo. Então vai ser muito bom ser no domingo para poder todo mundo conseguir acompanhar.
Gente, o Landim investiu pesado. Ele chegou nos jogadores e falou o seguinte: a premiação de todas as competições esse ano vai ser no mesmo valor. E outra coisa, a maior parte da premiação vai ficar com vocês, jogadores. O clube não vai ficar com a maior parte. O presidente fez isso na questão de querer incentivar os jogadores. Ele quer que os jogadores fiquem motivados para eles correr mais, para eles se dedicarem. Eu não acho tão legal. Eu penso, não, se ele tem ali um salário altíssimo, se ele é jogador, tá jogando no Flamengo, ele tem que se dedicar. Mas o presidente do Flamengo quer fazer dessa forma. Quer apresentar ali propostas melhores para os jogadores na hora de premiar eles, na hora de ganhar o valor que as competições pagam, para que eles consigam ali ganhar mais as competições, para eles correr mais, para eles ficarem mais incentivados a se dedicar mais pelo clube. A gente falar sobre esse assunto, Scarpa no Flamengo, que doideira é essa? Esse assunto de novo. A gente sabe que com De La Cruz não vindo mais, Claudinho praticamente confirmado que ele não vai vir mais, o Wendel, a situação complicada, o Flamengo tá ficando sem opções no mercado. O Flamengo não tá conseguindo contratar nenhum meia, não tá conseguindo ter um jogador que olhe e fale: caraca, eu preciso desse jogador aqui. Esses jogadores que o Flamengo tá focado, Claudinho, Wendel, foi o De La Cruz, gente, descarto. Eu descarto completamente até o momento. E o Flamengo começou a pensar no Gustavo Scarpa. O Flamengo, que tinha feito uma primeira sondagem pelo jogador, foi até o empresário do jogador e perguntou se ele gostaria de jogar no Brasil novamente, se ele gostaria de jogar no Flamengo. E ele disse que não, primeira sondagem, que ele gostaria de continuar na Europa e continuar lá no Nottingham Forest. Acho que esse é o nome do time dele. E ele deu essa resposta ao Flamengo. O Flamengo se tranquilizou, foi focar nas suas negociações. Só que o Flamengo está ficando sem opção e falou: preciso de um plano C. E foi até o empresário do Gustavo Scarpa novamente para tentar entender a situação do jogador, se ele tem realmente vontade de voltar para o Brasil, se ele quer continuar lá. E o jogador se mostrou irredutível, ele não quer vir para o Brasil no momento. Ele que foi lá para a Europa, quer jogar a Premier League, pretende ficar lá por mais tempo. E, gente, eu acho difícil ele vir também pela história que ele tem com o Palmeiras. E o Flamengo, além de ter que resolver as situações para trazer jogadores, o Flamengo precisa manter os seus jogadores no elenco. Everton Ribeiro e Bruno Henrique estão em final de contrato. Precisa renovar com esses dois jogadores. Gente, vendo a atuação ali do Felipe Luiz, eu fiquei muito surpreso de ver que o Felipe Luiz ainda joga muito. Ele não tem a intensidade que realmente precisa para jogar em alto nível, mas o cara pensa o jogo o tempo todo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Na última temporada eu falei: caraca, vamos renovar com o Felipe Luiz, porque, pô, ele joga demais. Só que ele veio de lesão, ele foi se lesionando, foi ficando bastante tempo fora e jogou por pouco tempo nessa temporada. Aí teve vídeos que eu falei: nossa, por que renovou com esse cara? Pra ficar pagando salário, pra ficar pagando salário? Mas quando ele vem e joga e tem a oportunidade de mostrar seu futebol, gente, a gente muda de ideia na hora. Eu renovaria com ele e com o Rodrigo Caio por um contrato ali de produtividade. Colocaria, não sei, mais 6 meses de contrato, mais um ano. Não sei, gente, um contrato de produtividade. Porque o Felipe Luiz, ele é um jogador que, se não ficar no Flamengo, aqui no Brasil, ele não joga mais em nenhum time. Ele falou que vai se aposentar, caso isso aconteça. Ele quer seguir no Flamengo, só que em outra função. Eu renovaria com esse cara. Eu deixaria ele no elenco. A situação dele é diferente do Diego Ribas. Diego Ribas, no final de contrato ali, no final de carreira, ele já não estava rendendo em nenhuma parte do campo. Ele tentava jogar na do Arrascaeta, não conseguia, não tinha intensidade. Tentava jogar de volante, até que rendia em alguns momentos, mas não tinha intensidade necessária. E aí deu a hora dele, ele teve que se aposentar. O Felipe Luiz, por mais que seja ali na lateral, que tem ali que correr mais, tem que ter uma vontade de correr, tem que ter ali força para correr, para atacar, para defender. Gente, se alguém fizer a cobertura ali do Felipe Luiz, com certeza ele consegue jogar. Ele consegue fazer a função dele. Então, eu renovaria com ele por um contrato ali de produtividade. Coloca aqui embaixo o que você faria em relação a Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Rodrigo Caio precisaria ter... O Rodrigo Caio precisa de oportunidade, gente. Precisa jogar. Ele tá bem fisicamente, tá nos seus últimos anos de contrato. Coloca o cara pra jogar, deixa o cara ser feliz. Porque vai que ele joga e consegue ali recuperar a sua posição, pelo menos ali no final. Apesar que a zaga do Flamengo tá muito organizada. Fabrício Bruno jogando demais. Léo Pereira, desde que entrou na fase boa, nunca mais saiu. E eu tô muito feliz por isso. Pela ascensão do Léo Pereira, que tá jogando muito. Então,
Vamos torcer para que nossos craques continuem jogando bem, mas eu fico triste por ver Rodrigo Caio, Felipe Luiz sem ter muita oportunidade. Mas o novo sempre vem, né? Como já dizia o André Heine, o narrador da TNT, falando sobre a Champions. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é importante, que esse canal é importante e ele manda para outras pessoas. E não se esqueça, eu estou todos os dias aqui falando do Flamengo. Então, fica aqui comigo, se inscreva, acompanhe os próximos vídeos e faça esse canal crescer. Tamo junto. Valeu.